Olá, tudo bom com você? Como você está? Tudo na paz, na tranquilidade, graças a Deus, né? Que bom. Eu espero que você esteja passando um dia de muitas bênçãos de Deus na sua vida. Muita paz, muita tranquilidade, não importa os problemas que você esteja passando, não importa as tribulações que você esteja tendo. Mas que a bênção de Deus esteja te alcançando na sua casa, na sua vida, a bênção de você ter acordado, a bênção de você estar vivo, a bênção de você ter um teto, a bênção de você ter algo para comer. Tudo isso são bênçãos que aos nossos olhos são pequenas, mas que são providências de Deus na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é feriado, aliás, hoje é ponto facultativo pela lei, oficialmente. Feriado de Corpus Christi, um feriado católico, um feriado que nasceu na Igreja Católica, um feriado que foi criado no ano de 1264, ainda no século XIII, instituído pelo Papa Urbano IV. É uma solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. A Igreja Católica ela tem os seus dogmas, né? O que eles chamam de sacramento. E a Eucaristia é tida como sendo um dos sacramentos da Igreja Católica. E a Igreja Católica prega que aquele pedaço de pão, o que eles chamam de hóstia, aquilo ali, depois de consagrado pelo padre, ele se torna no verdadeiro corpo de Cristo. O que a gente chama de transubstanciação. Acho que é isso. Que aquele material ele se transforma no corpo de Cristo. E uma vez por ano eles têm essa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou seja, o dia de Corpus Christi, o dia do corpo de Cristo. É um dia em que a Igreja Católica diz que todo católico praticante é obrigado a ir à missa. E ele não deve fazer nenhum trabalho que impeça de santificar o dia de Corpus Christi. É interessante quando a gente para e vê essa questão do sacramento, né, da Eucaristia. Jesus, antes de morrer, ele, ele celebra a ceia com os seus discípulos. Ele celebra a ceia lembrando da Páscoa. A Páscoa que foi criada lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel sai da terra do Egito, quando o povo de Israel é liberto da escravidão, ele sai, ele deixa aquela vida de escravidão para trás e ele vai para o deserto rumo à terra de Canaã, a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão muito tempo antes. Então o povo de Israel sai do Egito e, antes de ser consumada a 10ª praga, que faz com que Faraó do Egito libere o povo para ir embora. Aliás, o povo do Egito expulsa o povo de Israel praticamente de dentro do seu país. Então eles celebram ali a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa judaica.
Era o sacrifício de um cordeiro, que era chamado Cordeiro Pascal. O sangue desse cordeiro era recolhido numa bacia. Eles pegavam isopo, que era uma erva daninha que crescia na época, e com essa erva eles molhavam no sangue os israelitas, né? O povo judeu, o povo hebreu, e eles passavam esse sangue nos umbrais das portas de suas casas. Isso foi uma ordenança de Deus para que quando o anjo da morte viesse ceifar os primogênitos dos egípcios, que foi a 10ª praga, ele visse o sangue na porta e ele entendesse que aquela porta era de um membro do povo de Deus, do povo israelita, do povo hebreu, do povo judeu. E aí, quando ele via aquele sangue, ele passava por cima, passagem, Páscoa, Pessá, né? A palavra Pessá significa passar por cima, passar, deixar, não entrar ali naquele lugar. E o anjo da morte passava. Então Jesus, antes de morrer, ele celebra a Páscoa, ele celebra a ceia com os seus discípulos. E essa ceia, ela substitui o que é a Páscoa, o que era a Páscoa judaica. Por quê? Porque Jesus é considerado o Cordeiro perfeito. Jesus é considerado o Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Então Jesus, como sendo o Cordeiro perfeito, ele faz o último sacrifício, o último cordeiro sacrificado para perdão dos nossos pecados. E aí é instituída a ceia. E Jesus, durante a ceia, ele fala: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem deste pão. Jesus não fala que vocês vão comer o meu corpo. Jesus fala: comerem deste pão e beberem deste cálice de vinho, vocês estarão lembrando da minha morte, anunciando a minha volta e fazendo isso em memória de mim. A partir daí, os discípulos começaram a celebrar a ceia constantemente, em memória de Jesus. E quando a Igreja Católica cria o sacramento da Eucaristia, ele retira dos membros da Igreja Católica, o sacerdote, a igreja retira um dos elementos da ceia. Porque nós podemos ver que os membros da Igreja Católica, eles comem só o pão, eles recebem só a hóstia. O único que participa da ceia completa é o padre, o sacerdote, que ele tem o cálice com o vinho e tem a hóstia que representa o corpo, o pão. Então, quando você participa da Eucaristia, é como se você estivesse participando da ceia de uma forma incompleta, porque o sangue de Jesus, que é representado pelo vinho na ceia, e é o principal elemento, porque é o sangue que nos lava do pecado, é o sangue que retira o pecado, é o sangue que, derramado sobre nós, nos cobre e nos dá permissão de entrar na presença de Deus através do sangue de Cristo, que nós somos lavados e remidos dos nossos pecados. Ele é retirado da Eucaristia. E durante a Eucaristia, só o pão, só a hóstia é oferecida aos fiéis. É interessante isso. Mas, como a gente sabe, pela Bíblia, pela palavra de Deus, a ceia instituída por Jesus substitui a Páscoa. E quando Jesus
consagra o vinho e o pão, ele abençoa o vinho e o pão, aquilo não se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Eles simbolizam, é uma simbologia. Eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Não existe essa transubstanciação, essa transformação do pão no corpo e do vinho no sangue. Mas no dia de hoje, no dia do feriado de Corpus Christi, é comemorado o corpo de Cristo, que para os católicos está na hóstia, está na Eucaristia, está ali no sagrado sacramento da Eucaristia. Mas a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte em 1 Coríntios 12, 27. Ela fala assim: vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que Jesus fará por nós, retornando na sua segunda vinda para nos buscar. Mas nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela também nos diz que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça que comanda a sua igreja, que comanda o corpo de Cristo, que comanda os membros que somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós podemos ver que o corpo de Cristo, ele não está apenas naquela hóstia consagrada. O corpo de Cristo está em cada um de nós. Quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para cada um daqueles que convivem conosco e que professam a mesma fé, nós estamos olhando para o corpo de Cristo. Nós estamos olhando para o próprio Cristo. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós fazemos, ajudamos, socorremos qualquer um dos pequeninos de Jesus, nós estamos socorrendo a Ele mesmo. Isso significa que nós estamos tratando do corpo de Cristo quando nós socorremos, ajudamos e temos compaixão daqueles que têm necessidade. Nós estamos trabalhando com o corpo de Cristo. Então, se nós formos pensar assim de uma forma racional, nós vamos ver que todos os dias nós deveríamos comemorar e proclamar o corpo de Cristo. Todos os dias. Todos os dias nós deveríamos tratar os nossos irmãos como sendo corpo de Cristo, como eles são. Outro motivo que nos faz também corpo de Cristo é que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, habita em nós. Ele habita dentro de nós. Se o Espírito Santo está dentro de nós, então nós somos moradas, templo, corpo de Jesus, corpo de Deus, igreja do Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, nós lemos assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados a todos os outros cristãos que professam a mesma fé que nós. E juntos, ligados, nós fazemos parte do corpo de Cristo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, nós lemos assim: Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo ele tenha a supremacia. Jesus é a cabeça. Jesus é quem comanda a sua igreja. Jesus é quem comanda todo o seu corpo, formado por nós, que somos membros do corpo de Cristo. Que essa palavra hoje venha trazer para nós um esclarecimento do que é o corpo de Cristo, do que verdadeiramente a Bíblia chama de corpo de Cristo. Sabe, que venha nos trazer um esclarecimento de que nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Nós devemos celebrar a ceia de uma forma completa, pegando tanto sangue quanto corpo, tanto vinho quanto pão, consagrando isso a Cristo e celebrando a ceia como Ele ordenou, que a gente fizesse isso em memória dele, lembrando do que Ele fez por nós na cruz, lembrando da sua morte, da sua ressurreição, e lembrando também que Ele prometeu voltar para nos buscar, para morar com Ele. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando o corpo de Cristo. Nós estamos celebrando o dia do corpo de Cristo. Todos os dias, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, junto com outros irmãos, com a nossa família, junto com outras pessoas, nós estamos ali formando o corpo de Cristo, que é formado em nós. Cristo é formado em nós. Cristo precisa ser formado em nós. E nós precisamos todos os dias fazer parte do corpo de Cristo, procurar fazer parte, estar ligado, estar junto, como membro de um do outro, ligado um no outro, para que a gente juntos possa fazer a obra de Deus. Nós precisamos lembrar que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele usava os seus pés, as suas mãos, a sua voz, para poder fazer milagres e maravilhas, para pregar a palavra, as maravilhas do reino de Deus, as verdades da palavra que ele mesmo, Jesus, nos trouxe. Hoje, os seus pés, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos, somos nós. Nós é que fazemos a função no corpo de Cristo, de tocar nas pessoas para que elas sejam curadas, de ouvir as pessoas para que elas possam desabafar os seus problemas, levantar as nossas mãos e orar pelas pessoas como Jesus fazia, falar da palavra de Deus como Jesus falava, como Jesus ensinava, como Jesus pregava. Então, mais uma vez, nós conseguimos comprovar que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Não apenas uma hóstia, não apenas uma vez por ano, não. Todos os dias, celebrando o corpo de Cristo, a presença, a vida de Cristo em nós, celebrando aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, nos levando a viver a vida de Cristo, nos levando a viver vida como igreja. Não a igreja instituição que as pessoas estão acostumadas a ver. Não a igreja como prédio. Não. A igreja verdadeira. O corpo de Cristo que se move e faz a obra de Deus por sobre a terra até os dias de hoje. E vai continuar fazendo até que Jesus retorne para nos buscar, quando ele vai levar a sua igreja gloriosa para morar com ele. Então, que nós possamos entender que todos os dias são dias de poder celebrar, cultuar, adorar o corpo de Cristo e, principalmente, a cabeça desse corpo, que é o próprio Cristo, que morreu para nos salvar, morreu para nos trazer vida e vida em abundância. Morreu para nos trazer paz, a paz que excede todo entendimento.
morreu para nos trazer salvação, perdão dos nossos pecados, limpando a nossa vida de toda a maldade, de tudo aquilo que não presta. Jesus retira de nós e nos transforma, nos trazendo, nos fazendo ser novas criaturas. Como a sua própria palavra diz, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você é corpo de Cristo, eu sou corpo de Cristo e nós, juntos, ligados, fazemos a obra de Deus, formando todos nós juntos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a qual Ele está preparando para levar e apresentar a Deus, o seu Pai. Amém? Glória a Deus! Que essa palavra sirva de entendimento, de esclarecimento, que essa palavra sirva de conhecimento, para a gente poder entender. Hoje é um feriado religioso. E o que esse feriado quer dizer? O que esse feriado me diz? O que esse feriado me traz? E ele diz isso, que nós devemos comemorar, celebrar o corpo de Cristo, não uma só vez no ano, mas todos os dias. Todos os dias nós devemos celebrar o fato do Espírito Santo nos transformar em membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo nos tornar dignos de sermos parte do corpo de Cristo, que unidos, juntos, fazemos a obra do Senhor na terra até o dia de hoje, como eu já disse, e até o dia que Jesus vier buscar a sua noiva para morar com Ele, estar com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Celebre a ceia na sua casa, você é um sacerdote do Senhor. Pegue o pão, pegue o suco de uva, consagre a Deus. Busque na Bíblia a passagem que fala sobre a ceia do Senhor. Celebre a ceia com a tua família. Você vai ver que isso vai causar um grande impacto na sua vida cristã, na sua vida com Deus e na sua vida com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Celebre a ceia do Senhor para celebrar a memória de Jesus e tudo o que Ele fez por nós e continua fazendo eternamente. Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Ou então, se você não concorda, dê o seu dislike também. Não tem problema. Coloque aqui embaixo os seus comentários. Diga o que você acha dessa palavra, o que você acha do nosso canal. Diga para nós, interaja com a gente. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a levar, a proclamar, a propagar a palavra de Deus em todos os lugares, como Jesus nos ordenou. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a nossa missão, é isso que nós devemos fazer. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja. Seja você uma bênção. Seja você um canal de bênção, abençoando outras pessoas, em nome de Jesus, sendo o corpo de Cristo em ação. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.